Olá, vamos então continuar agora discutindo as estratégias de replicação de um vírus. E de novo, a gente vai levar em conta se é DNA, RNA, fita simples, fita dupla, etc. No entanto, quando nós falamos em replicação, ou seja, o vírus vai invadir uma célula e o final desse processo vai resultar na geração, na produção de novas partículas virais, o que existe como regra? Ele vai utilizar organelas, enzimas, os substratos a partir dessa célula do hospedeiro. E, via de regra, um ciclo de replicação viral vai envolver a morte da célula hospedeira, muitas vezes decorrente da lise dessa célula. E por isso mesmo, muitas vezes, o ciclo de replicação viral é conhecido como ciclo lítico. E esse ciclo a gente pode dividir em várias etapas, onde em cada etapa há uma série de eventos. Então, inicia-se pela adsorção, que é o reconhecimento da célula hospedeira. Posteriormente, a penetração, que vai variar se é a penetração só do ácido nucleico ou se é da partícula viral como um todo, dependendo da célula hospedeira. Em seguida, se for um ciclo lítico, já vai começar a haver a síntese dos componentes virais, ou seja, do seu genoma, das proteínas de capsídeo. Uma vez sintetizadas essas moléculas, elas precisam agora se organizar, originando uma nova partícula viral e, finalmente, a partícula viral pronta, ela vai, então, ser liberada na forma de vírion. Vírion é o nome que se dá a uma partícula viral com capacidade infectante. Ok? Então, aqui eu vou começar, embora a gente tenha discutido na aula de genética sobre ciclo lítico e lisogênico, eu vou mais uma vez mencionar como acontece a replicação de bacteriófagos. Então, vejam, aqui eu tenho uma belíssima imagem de uma bactéria gram-negativa sendo infectada por uma série de bacteriófagos. Então, isso é uma microscopia eletrônica colorizada, tá? E a gente vai, então, começar a discutir um ciclo lítico, onde eu tenho novamente as etapas que eu mencionei no slide anterior, e aqui a gente vai vendo passo a passo o que está acontecendo, ou seja, vai haver o reconhecimento da célula, e como eu falei para vocês, quem faz o reconhecimento são essas espículas, em seguida vai haver a ligação, vai haver, neste caso, a injeção do ácido nucleico, porque se a gente pensar em bactérias, bactérias têm parede celular, a parede celular é extremamente rígida, então não é possível que o vírus entre como uma partícula inteira. Em seguida, a síntese dos componentes, a montagem e a liberação. Tá? Então, aqui mostra como é feita a organização de um capsídeo e de um vírus, de um bacteriófago de simetria complexa. Então, a gente vai vendo as diferentes porções que compõem essa partícula viral e como elas vão sendo organizadas. Então, aqui novamente, só para ilustrar o esquema de um bacteriófago, e vejam que interessante. Qualquer partícula viral, ela precisa reconhecer a superfície do seu hospedeiro, ela não é capaz de se absorver a qualquer tipo de células, tá? Então, isso é bastante interessante, porque senão nós teríamos diferentes órgãos, diferentes tecidos sendo infectados pelo mesmo tipo de vírus, o que não é verdade, tá? Então, há um tropismo, há uma especificidade do reconhecimento do receptor. E no caso de bacteriófagos, vejam, aqui eu tenho um grande esquema de uma superfície de uma bactéria gram-negativa, então membrana citoplasmática, aqui o peptídeo glicano e aqui a membrana externa, e aqui alguns exemplos de bacteriófagos mostrando aonde eles se ligam. Então vejam, eu tenho, por exemplo, o bacteriófago T4, que é o exemplo do esquema anterior, é o nosso clássico exemplo de um bacteriófago. Ele reconhece, na realidade, a porção de carboidratos do LPS. Isso indica que esse é o sítio de reconhecimento, então esse é um fago capaz de reconhecer superfície de gram-negativas. A gente tem um bacteriófago T1 que, vejam, ele tem uma proteína que transporta ferro, provavelmente uma porina de superfície de gram-negativos, que é essa proteína que ele reconhece. Já um fago chamado M13, um bacteriófago chamado M13, ele vai reconhecer
o pilus, muitas vezes o pilus F ou muitas vezes as próprias fímbrias. Então, o que a gente percebe é isso, vejam, tem esse fago aqui, que ele reconhece, na realidade, a flagelina. Então, diferentes estruturas da superfície da bactéria conferem especificidade de reconhecimento aos diferentes bacteriófagos. Então, não é um bacteriófago que se liga a qualquer superfície celular, ok? Então, isso seria na etapa de inicial. Na penetração, como eu falei, os fagos, as bactérias, por terem parede celular, não permitem a entrada da partícula inteira, como isso acontece em células animais muitas vezes, mas o que vai acontecer é o seguinte, é muito comum, porque vejam, a parede celular é uma grande barreira, então, a ser vencida. É muito comum que bacteriófagos tragam dentro do seu capsídeo, lembra numa aula anterior, quando tinha proteínas da matriz, muitas vezes a gente pode ter dentro de um capsídeo, a gente pode ter algumas proteínas, por exemplo, lisozima. É muito comum a gente encontrar dentro do capsídeo de alguns bacteriófagos lisozima. Por quê? Porque a lisozima vai promover poros na superfície da bactéria. Então, vejam, aqui novamente o esquema é uma gram-negativa, mas o que está acontecendo? Eu tenho as proteínas da base do bacteriófago reconhecendo o receptor. Quando há esse reconhecimento, o pescoço é contraído, como vocês podem ver aqui, só que para que haja injeção do DNA, primeiro a formação de um poro por conta da lisozima, e isso facilita, então, a entrada do DNA na célula. Então, isso seria a penetração. E aí vem as fases da replicação viral. A gente pode começar discutindo vírus de fita de DNA, porque o vírus de DNA é muito fácil da gente entender. Se for um vírus de DNA de fita dupla, gente, é a mesma coisa. Ele vai injetar o seu DNA no citoplasma da bactéria, esse DNA, via de regra, vai se circularizar, e por ele ser um DNA de fita dupla, o que acontece? Para gerar novas cópias, a fita dupla vai se abrindo, como se fosse um plasmídio, por exemplo, como se fosse um DNA cromossomal, e vai havendo a síntese da fita complementar. Então, isso é muito tranquilo. Se for um DNA de fita dupla, ele vai originar um RNA mensageiro, que vai ser traduzido, vão ser produzidas as proteínas e beleza, tá? Eu acho que é esse o slide, então, que esquematiza. Então, vejam, eu tenho um bacteriófago infectando, ele vai injetar esse DNA aqui, ele ficou linear, mas normalmente ele vai se circularizar. O DNA vai servir como molde, uma das fitas vai servir como molde para RNA, que vai ser usado na tradução. Enquanto isso, esse DNA também está sendo duplicado. Então, o que eu tenho? Eu vou tendo a síntese de novas moléculas de DNA, a síntese das proteínas que compõem o capsídeo, a etapa de montagem, e é curioso porque muitas das etapas de montagem ocorrem de maneira espontânea. Tá? A associação das proteínas muitas vezes é de natureza espontânea. Em alguns casos, há a necessidade de proteínas do tipo chaperonas e há o gasto de ATP para, por exemplo, colocar o DNA para dentro da cabeça, ou seja, como está mostrando aqui. Tá? Aqui eu tenho um capsídeo vazio, mas aqui eu tenho o preenchimento já da cabeça. Isso muitas vezes há um gasto energético e algumas vezes eu tenho a associação de proteínas. Então vejam, aqui ele está dando um detalhamento onde eu teria o capsídeo vazio, que eles chamam de a cabeça está vazia, o DNA é injetado para o interior dessa cabeça. Lembrem-se que é um processo chamado preenchimento de cabeça. Então qualquer molécula de DNA de tamanho adequado pode ser injetada aqui. Finalmente, as proteínas se associam do capsídeo, vai havendo a montagem de toda a partícula do bacteriófago até que ele se completa. Nesse momento, o que vai acontecer? Nesse momento, eu tenho a célula hospedeira já bastante danificada por conta de todas as alterações que estão acontecendo em seu metabolismo. Além disso, o vírus pode codificar mais lisozima para, de novo, permeabilizar mais ainda essa célula e haver a liberação. Então, aqui é um ciclo lítico tradicional com uma célula com um vírus que tem um DNA de... O que acontece quando eu tenho um vírus de DNA de fita simples? A gente tem que imaginar o seguinte, prestem atenção.
O DNA, quando ele é fita dupla, a gente diz que uma fita é mais e uma fita é menos. A fita menos, ela vai servir como molde para a síntese do RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro a gente padronizou que ele é a fita mais. Então, toda vez que a gente fala de um RNA de fita mais, significa que é o RNA mensageiro, é aquele que vai para o ribossomo e vai ser usado na síntese de proteínas. Só que para gerar um RNA de fita mais, eu tenho que usar como molde a fita complementar, ou seja, um DNA de fita menos, ok? Então, o que que acontece? Se eu tenho um DNA de fita simples, é o que o esquema está dizendo aqui da classificação do Baltimore. Se eu tenho um DNA de fita simples, a primeira coisa que eu preciso ter é a síntese da fita complementar, tá? Porque aí eu tenho, então, novamente um DNA de dupla fita, onde a fita menos vai servir como molde para a síntese do RNA mensageiro e vai servir como molde também, a fita menos, como molde para a síntese da fita mais. Como essa fita mais vai ser sintetizada? Pelo mecanismo de círculo rolante, que a gente discutiu na aula de conjugação. Então, eu tenho um genoma, por exemplo, onde a fita dele, vamos supor, esquece que está aqui, isso aqui é um exemplo fago lambda, esquece isso, eu estou falando genericamente de um círculo rolante. Se eu tenho um vírus cujo DNA dele, o genoma dele é um DNA de fita simples, o que que ele vai fazer? Ele vai sintetizar uma fita dupla, tá? Ele vai usar uma das fitas como molde para fita complementar, então ele vai ter um DNA de fita dupla, e aí ele vai usar o quê? Uma das fitas como molde para fazer várias cópias da fita complementar. Então imaginem o seguinte, naquele exemplo aqui, se eu tenho um DNA, um vírus de DNA de fita simples, que o genoma dele é a fita mais, o que que ele faria pelo círculo rolante? Ele pegaria, por exemplo, supondo que essa fosse em verde escuro a fita menos, e por círculo rolante ele iria produzir várias e várias cópias, porque a cada volta desse ciclo a gente teria a síntese de uma nova fita de DNA menos, ok? Então isso é o caso para vírus de DNA. No caso de vírus de RNA, o que que acontece? Eu tenho fita dupla, fita simples, mais ou menos. Por enquanto a gente não vai falar de retrovírus, os retrovírus eu vou deixar para falar quando eu falar sobre o HIV, tá? O que que acontece? Então, vírus de RNA que não sejam retrovírus, eles podem ser de fita dupla, fita simples mais, que é o próprio RNA mensageiro, está aqui dizendo, vírus de fita simples é o próprio mensageiro, e vírus de RNA de fita menos, ele precisa de alguma maneira sintetizar a fita mais, ok? Então eu vou mostrar para vocês o que que acontece quando você tem um vírus de RNA. Olhem só. Nas células eucarióticas, nas células procarióticas, nenhuma célula é capaz de pegar um RNA como molde e sintetizar uma nova molécula de RNA. Isso nenhuma célula faz. Nas células, o RNA é sintetizado a partir de quem? A partir do DNA, tá certo? Não é possível sintetizar RNA a partir de RNA em células, seja um eucarioto, seja bactéria, seja arqueia. Só que os vírus têm uma propriedade. Os vírus codificam muitas vezes uma enzima que recebe o nome genérico de RNA replicase. Eu vou falar da maneira mais adequada. A RNA replicase é uma RNA polimerase RNA dependente. Eu falei depressa, mas vamos devagar. O que é uma RNA polimerase? É uma enzima que sintetiza RNA. Então, por exemplo, só para vocês ficarem com isso bem claro, a enzima que faz a síntese de DNA é a DNA polimerase. Então, esse termo polimerase e a sigla significa que ela é uma enzima que sintetiza este ácido nucleico. Então, RNA polimerase sintetiza RNA. DNA polimerase sintetiza DNA. Então, voltando, vírus, somente vírus, são capazes de produzir, de sintetizar, eles têm no seu genoma um gene que codifica uma RNA polimerase RNA dependente. Isso significa que é uma enzima que sintetiza RNA usando como molde RNA.
Então, eu vou de novo fazer um paralelo com a duplicação de DNA. A síntese de DNA é feita por uma DNA polimerase DNA dependente. Então, se ela é uma DNA polimerase, ela sintetiza DNA. Se ela é DNA dependente, ela usa como molde o DNA. Ok? Vocês vão ver que a transcriptase reversa, tá? É diferente. A transcriptase reversa é uma DNA polimerase RNA dependente, tá? Então, cuidado, não se confundam. Então, somente vírus sintetizam uma enzima chamada RNA polimerase, enzima que sintetiza RNA, usando como molde RNA, ok? Então, vejam, se eu tenho um vírus de RNA de fita simples, e a fita simples dele é a fita mais, significa que ela é a própria molécula de RNA mensageiro. O que vai acontecer? Na hora que esse vírus entra na célula, o seu genoma já é o próprio RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro vai ser traduzido e uma das primeiras moléculas a serem geradas, uma das primeiras proteínas a serem sintetizadas é a RNA polimerase RNA dependente. Por quê? Porque ela vai vir aqui usar esse RNA como molde para sintetizar agora a fita menos. Por que eu preciso sintetizar a fita menos? Porque ela vai ser molde para síntese de novas moléculas de RNA fita mais. Então, aqui no esquema, vejam, o genoma delas, desculpem, o genoma delas é essa fita alaranjada. Mas essa fita alaranjada, ela só pode ser sintetizada a partir de uma molécula complementar. Então, ela é inicialmente traduzida quando o RNA é mais, é o próprio mensageiro, então ele vai para os ribossomos, é traduzido. Uma das primeiras proteínas a ser traduzidas é a RNA polimerase RNA dependente, que vem aqui e usa agora o RNA como molde para a síntese da fita complementar, da fita menos. Essa fita menos vai ser usada como molde para a síntese de novas fitas mais. Então, as proteínas vão sendo sintetizadas, não só a RNA polimerase e RNA dependente, mas as proteínas todas do capsídeo vão sendo sintetizadas, o capsídeo se monta e está aqui a partícula viral. Espero que tenha ficado claro, qualquer coisa escutem mais uma vez. O que acontece no caso do vírus ser um vírus de fita simples, só que agora um RNA fita menos? Isso não é um mensageiro, ele é complementar ao RNA mensageiro. O que acontece? Na verdade, é muito simples. Dentro do bacteriófago, quando o bacteriófago se monta num ciclo anterior, ele guarda uma, duas moléculas da RNA polimerase RNA dependente. Então, ela vem pronta dentro do capsídeo. Na hora que esse vírus infecta a célula, a RNA polimerase é ativada e ela faz o quê? Ela pega a fita menos, que aqui não codifica nada, sintetiza a fita complementar, porque ela está aqui dentro do capsídeo, ela usa essa fita como molde e já sintetiza o complementar, que agora é o mensageiro, que vai para os ribossomos, e aí a história é a mesma. Começa a traduzir, sintetiza mais RNA polimerase RNA dependente, sintetiza mais proteínas estruturais da partícula viral, e, enquanto isso, a fita de RNA mensageiro serve também como molde para a síntese da fita menos, que é o genoma do vírus, ok? Espero que tenha ficado claro. Retrovírus eu vou discutir depois com vocês. Só para vocês entenderem um pouco, eu vou voltar para os genomas de DNA, porque eu gostaria só que vocês percebessem como os vírus são partículas que têm uma especialização e, assim, é uma estrutura, é um ser vivo altamente complexo, porque vejam, isso aqui é o exemplo de um genoma de um fago, é um bacteriófago lambda, só que o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, aqui está o genoma todo dele, e o que acontece? Na verdade, a gente tem o genoma dividido em módulos funcionais. Então, a gente tem, por exemplo, genes que a gente vai chamar de precoces, genes intermediários e genes tardios. Os genes precoces são os primeiros a serem traduzidos, transcritos e traduzidos. E à medida que o ciclo da infecção vai continuando, é que eu vou tendo a transcrição e tradução dos genes mais tardios. E observem, por exemplo, aqui, quem está dentre os primeiros genes, na hora que um genoma de DNA entra numa célula de um bacteriófago, quem são os
genes a serem transcritos e traduzidos. Genes, por exemplo, que vão atrapalhar, que vão sobrepujar o sistema de restrição da célula hospedeira, que é aquele sistema onde ela sintetiza endonucleases para degradar, por exemplo, DNAs exógenos. Então, o vírus tem genes que codificam proteínas que interferem com o sistema de proteção da bactéria. Além disso, olhem só quem é um dos primeiros genes a ser transcritos. Genes de uma RNA polimerase. Para quê? A gente sabe o que é a RNA polimerase, em primeiro lugar. A RNA polimerase é a enzima utilizada para a síntese de RNA, tá certo? O que acontece? A gente sabe que promotores de genes virais são diferentes de promotores de genes bacterianos. Então, o vírus, na hora que infecta a bactéria, ele está usando a RNA polimerase da bactéria. Só que ela não reconhece tão bem os promotores virais. Então, o que ele faz? Ele codifica e transcreve e traduz a RNA polimerase dele para quê? Para que os promotores virais comecem a ser transcritos com mais eficiência. Aí a gente consegue ver, por exemplo, olha só, genes que codificam uma proteína que inativa a RNA polimerase da bactéria, mais lisozima, para quê? Para começar a fragilizar a superfície da bactéria, DNA polimerase para começar a duplicar com mais eficiência esse genoma. E vejam que só mais para o final é que a gente tem a transcrição e tradução das proteínas da estrutura da partícula. Então, isso é de uma eficiência, tá? A cada ciclo, a gente tem em torno de 100 ou mais partículas virais sendo produzidas de uma maneira muito organizada, certo? O que acontece, então? Depois que já houve a síntese de tudo, vai haver a organização, como eu mencionei para vocês, depois a montagem dessas partículas, então está aqui a montagem, finalmente a liberação saindo os novos vírus. Então vejam, isso é um processo onde eu aqui um quadro onde mostra todas as etapas de uma maneira bastante esquemática. Então eu vou ter o início da infecção, a injeção, aí o que acontece? O vírus começa a tentar comandar o metabolismo da bactéria para que ela faça o quê? Para que ela comece a duplicar esse DNA, para que favoreça a transcrição e tradução dos genes virais. Então eu começo a ter duplicação de DNA, depois eu começo a ter a síntese das proteínas, a montagem da partícula e, finalmente, a liberação das partículas. E vejam aqui, então, está mostrando o tempo que muitas vezes isso requer, tá? E o tipo de genes que são transcritos em que momentos. Tá claro? Para encerrar essa questão da replicação, eu vou de bacteriófagos, eu vou só mencionar rapidamente a questão de um ciclo lisogênico, que é quando você tem um vírus que, ao invés de fazer um ciclo lítico, ele vai injetar o seu genoma, aqui no caso o DNA, e esse DNA vai se integrar ao DNA da célula bacteriana. Nesse caso, o que acontece? A gente diz que ele é um vírus temperado, um fago temperado, quando ele se integra. E por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, pouquíssimos genes virais estão sendo transcritos e traduzidos. Um dos principais genes virais que está sendo transcrito é o gene de uma proteína repressora, uma proteína que reprime, então, o ciclo lítico. Enquanto houver uma concentração adequada dessa proteína repressora, você não vai ter a expressão dos genes que estão associados agora a um ciclo lítico. E aí o que acontece? Esse genoma vai ficar por vários períodos de tempo, é variável, integrado e vai ser duplicado toda vez que a célula se duplica, tá? E, eventualmente, quando há uma condição desfavorável, quando a concentração da proteína repressora cai no citoplasma da bactéria, você tem a ativação dos genes envolvidos na excisão, que é a saída, a não integração, ele volta para o estado citoplasmático, e a ativação dos genes que vai levar, então, a um ciclo lítico. Ok? Com isso, a gente encerra a parte de replicação de vírus em células procarióticas, ok? Depois nós vamos, então, na próxima aula, discutir a infecção em células animais e, finalmente, nós vamos discutir um pouco sobre HIV, coronavírus, influenza vírus. Muito obrigada.